Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça no vosso coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pela ajuda de Deus, meus amados irmãos, vamos ler o livro de Josué, no capítulo 6. Jericó é destruída, Reabe é salva. Ora, Jericó cercou-se e estava na cerrada por causa do espírito de Israel, e nenhum saía e nem entrava. No versículo 2: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. No versículo 3: E vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei por 6 dias. No versículo 4: E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. No versículo 5: E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo voz, sim, sonino da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá baixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, no versículo 6, então chamou Josué, filho de Num, ao sacerdote, e disse-lhe: Levai a arca do concerto. E 7 sacerdotes levam 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. No versículo 7: E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. No versículo 8: E assim foi como Josué disseram ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor o seguia. No versículo 6: E os armados ia diante de sacerdote que tocava as buzinas, e as retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Versículo 6: Porém o povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis e nem farei ouvir a vossa voz, e nem sairá a palavra alguma de vossa boca, até ao dia que eu vos diga: Gritai, então gritareis. Versículo 11: E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. No versículo 12: Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas de carneiro diante da arca do Senhor, ia andando e tocava as buzinas. E os armados ia diante deles, e as retaguardas seguia atrás da arca do Senhor. O sacerdote ia andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tocaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. No versículo 15: E o sacerdote que o 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia
Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. No versículo 16. E sucedeu que, tocando o sacerdote as 7 vezes buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. No versículo 17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente prostituta Reabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. No versículo 18. Tão somente gritai-vos da anátema, para que não vos mateis em anátema, tomando dela, assim façais maldito arraial de Israel, e o turbeis. No versículo 19, porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. No versículo 20, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo e sonido de buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. No versículo 21, e tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinha espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver com lhe tendes jurado. Então entraram, no versículo 23, então entraram os mancebos, espiãs, e tiraram a Raabe, e ao seu pai e à sua mãe, e aos seus irmãos, e a tudo quanto tinham tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. No versículo 24. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. No versículo 25, e assim deu Josué vida à prostituta Reabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que José tinha enviado a espiar a Jericó. No versículo 26, e naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e edificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. No versículo 27, e assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, que Deus abençoe. Este aqui são o livro de Josué, que nós lemos hoje pela ajuda de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? E o Senhor, ele trabalha no silêncio e na obediência. Você viu que para poder destruir o inimigo de Deus, né? Deus deu para Josué que ele rodeasse aquele muro de Jericó 7 vezes. E o interessante é que ele determinou que não era para naquele dia ninguém falar nada, não ouvir nada, não falar nada, né? E só rodear a terra. Quer dizer que ali Deus estava dando entendimento e sabedoria para que pudesse
fortalecer o povo, e no dia seguinte o muro cairia. Estava tudo na comunhão do Espírito Santo de Deus. E ali Deus o fez com que aquele muro caísse, e aquela mulher, que foi a mulher que ajudou os dois homens a se informar, a passar a informação para Josué, ela escondeu eles dois, que vocês sabem a história, e ali fizeram um pacto que quando viesse a destruir a cidade, que a família dela e ela, toda a sua família seria salva. E ali assim foi. E Deus deu a cidade de Jericó na mão do seu povo, tá bom? Que a graça de Deus permaneça em vosso coração. Então tenha paz, confiança, que Deus criará um caminho nas vossas vidas. Que Deus abençoe.